Amém? O tema de hoje é: o que está impedindo a minha vitória? Ou melhor, o que está impedindo a sua vitória? Amém? Por que esse tema? Deus me deu esse tema, irmãos, porque a verdade é que existem muitos irmãos que não têm vencido, né? Que não têm conquistado, que não têm avançado. Então nós precisamos descobrir qual é o motivo. Porque se somos povo de Deus, Deus tem algo para nós, sim ou não? Deus tem promessas para a nossa vida, sim ou não? Deus tem um momento de prosperidade, de paz, de alegria. O povo de Deus não é para andar triste, oprimido. O povo de Deus não é para andar na miséria. O povo de Deus é para conquistar. Se você é povo de Deus, diga amém. Amém. Então nós precisamos descobrir. E a Bíblia é um livro completo, ela vai nos mostrar tudo. Amém? Vai nos mostrar nossas qualidades, vai nos mostrar os nossos defeitos, vai nos mostrar onde estamos acertando, vai nos mostrar onde estamos errando. Quem quer descobrir onde você está errando aqui? Porque todos nós erramos. Amém? Agora, nós não podemos passar a nossa vida inteira no erro. Porque se fizermos isso, não vamos alcançar o que Deus tem para nós. Quem veio aqui ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 7. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 26. Quero agradecer muito a todos os irmãos que entraram conosco no projeto do ar-condicionado, né? Outro tempo nós estávamos aqui nos abanando, hoje nós estamos com frio. Eu estou com frio. Amém? Se der para dar uma regulada aí nesse ar, a gente agradece. Glória a Deus. Josué, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri e filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Verso 2. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Ai é a terra, tá bom? É a cidade que eles iriam tomar. Versículo 3. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se. Diga, desanimou-se. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Verso 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo da terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Versículo 7. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotada por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Verso 10. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Verso 11. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e os colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos.
Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Quem está entendendo, diga amém. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Verso 13. Vá, santifica o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Amém? Feche seus olhos por um instante, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, meu Deus, e precisamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor revele a tua palavra ao nosso coração. Meu Deus, nos mostra nessa noite o que está de errado conosco, Senhor. Nós somos o teu povo, a tua igreja, os teus filhos. Queremos tomar posse, meu Deus, de tudo o que o Senhor tem para a nossa vida. Queremos vencer, Pai, as batalhas que aparecerem diante de nós. E saberemos, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, é conosco, Senhor. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, queridos, o que está acontecendo aqui nesta passagem? O povo de Israel foi lutar contra uma cidade chamada Ai. Eles tinham acabado de atravessar o mar, ser liberto lá do Egito, da escravidão, e estavam andando em vitória. Eles tinham derrotado uma cidade chamada Jericó. E quando eles voltaram, quando eles foram lutar contra aquela cidade, Deus estabeleceu um decreto. Ele disse assim: vão contra aquela cidade e lutem contra ela. Destruam tudo e não tragam nada. Perdão, eu acho que é isso mesmo. Destruam tudo e não tragam nada. Isso mesmo, a queda de Jericó. E quando eles voltaram de lá, um dos soldados trouxe algumas coisas. E quando Josué vai contra a cidade de Ai, com o seu exército, com o povo de Israel, e quando o povo volta de lá, primeiro ele manda espiar a terra, porque esse era o costume na época, e quando eles voltam, eles dão um relatório para Josué, um relatório confiável. Josué não precisa cansar o exército. Eles são poucos, com 2.000, 3.000 homens, nós vamos aniquilá-los e vamos tomar a terra. E Josué assim fez. Então, amém, manda 2.000, 3.000 homens e vão lá vencer essa batalha. Quando eles voltam, morreu lá uma parte do povo. E voltaram fugindo, correndo. Ou seja, perderam a batalha. Josué entra diante de Deus e fala: Deus, o que aconteceu? Por que o Senhor nos tirou do Egito? Por que o Senhor disse que ia nos dar a vitória? Porque nós morremos, alguns de nós, e o povo voltou derrotado. O que está acontecendo? Verso 10, o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Quem está entendendo? Israel tinha pecado. Deus, ele não é homem para mentir. Diga amém. Nem filho de homem para se arrepender. Ele cumpre a sua palavra. Porém, nós precisamos estar em linha com a palavra de Deus. Amém? Então, qual é o motivo de não alcançarmos vitórias, irmãos? Alguma coisa tem na nossa vida. Não é normal, é óbvio que tem um processo. Tem uma pessoa que se converte, o testemunho da irmã, eu vou aproveitar hoje aqui, amém? Porque ela chegou na igreja, ela voltou para Cristo, amém? Voltou para Jesus. E aí tem o tempo do processo de Deus trabalhar na nossa vida, nos tratar, aperfeiçoar, porque Deus não vai entregar algo grande para alguém que não está preparado. É assim que Deus trabalha, amém? E aí, o que aconteceu? A irmã foi humilhada, foi perseguida, e ela contou na célula quinta-feira aqui, que orava a Deus, falando: Deus, eu tenho que ficar nesse lugar ainda? E Deus falava: tem, minha filha, porque eu quero tratar você. Amém? Deus trabalha assim, diga amém. É verdade. Nós precisamos passar por muitas coisas, mas não fique desesperado, é para o seu bem. Amém? É porque Deus quer te ensinar. A Bíblia diz que o pai que ama ele
corrige. E a Bíblia também diz, se vocês estão sem correção, então vocês não são filhos legítimos. Amém? Então, filho de Deus, tenha certeza, você vai ser tratado. Se você quiser continuar sendo filho do papai. Amém? Glória a Deus. Então, eles perdem a batalha. E aí Josué entra diante de Deus e pergunta, Senhor, por que eu não tenho vitória? Por que a minha vida está uma derrota? Porque às vezes a nossa vida é assim. É ou não é verdade? Não vence na vida financeira, não vence na vida emocional, não vence na vida ministerial, está travado. Alguma coisa está paralisando. Quem está entendendo? Você vai descobrir, Deus vai falar com você essa noite. Se você veio aqui para ouvir Deus, para descobrir por que a sua vida não está andando, Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Porque Deus gosta de se revelar aos seus filhos. Amém? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Diga amém. Amém. Romanos 8:37. Então, se a Bíblia diz isso, por que tem derrota na minha vida? A Bíblia também diz que Deus nos amou. Efésios 2, verso 4. Se você puder, abra comigo, por favor. Efésios 2, versículo 4. Vamos ver primeiro Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Isso é Romanos 8:37. Efésios 2, versículo 4 diz: Todavia, Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Agora, Efésios 2, a partir do 1, quero ler do 1 ao 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por que a Bíblia diz que uma pessoa que está atolada no pecado, ela está morta? Porque a Bíblia também diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Então, era assim que nós vivíamos, todos nós. Quem concorda, diga amém. Todos nós. Mais uma vez, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Não era assim que a gente vivia? Sim. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Amém? Então isso é muito sério. A pessoa que não obedece a Deus, existe um espírito das trevas que está regendo a sua vida. Isso é sério ou não é? Pois é, a palavra de Deus. Ou seja, se eu não obedeço a Deus, Deus não governa a minha vida. Quem está entendendo? Quem governa a minha vida? Esse espírito, que é um espírito das trevas. Por isso o diabo destrói a vida de muita pessoa. Por isso o diabo destrói famílias, separa casais, detona a vida dos filhos. Eu estava com meus filhos assistindo a história dos jogadores lá, não tem? Né? Como é que fala? A história de vida daqueles jogadores da seleção. Como? Nossa, ficou mais bonito, né? Esse nome? Mas é isso aí, a biografia, né? E aí, meu filho e minha filha me mostrou, pai, vem ver a história do Anthony. Falei, é mesmo? Eu vou ver, porque esse aqui foi o melhor jogador que jogou essa última partida, não foi? Vocês assistiram o jogo? Ele era o único que ia para cima, quase arrancaram o queixo dele e o juiz não dava nada. Porque quando não é para ser, meu irmão, né? Faltaram matar. Eu falei, gostei desse jogador aí, então vamos ver. Aí minha filha mostrou para mim, né, a história dele. A história de todos os jogadores é a mesma. É ou não é verdade? Todo jogador de futebol, todo craque de futebol do Brasil, 99% deles é a mesma história de vida. É ou não é? Veio da favela, menino pobre, muita dificuldade, perseguiu seus sonhos. Aí eu assisti a do Anthony e a do Pombo. Como é o nome dele? Richarlison, né? Vocês fizeram risada. Ele jogou bem também, não jogou? Amém. Então, eu estava vendo a história deles, a mesma coisa, de todos. Sempre foi assim no Brasil. Moleque pobre, da favela, né? Mas sabe o que me marcou da história deles? Algo chamou muito a minha atenção, eu até compartilhei ontem com o Magno no futebol.
me chamou muita atenção. Sabe o que foi? Que mesmo na pobreza, morando na favela, debaixo de muita dificuldade, chega uma hora que os pais se separam. Irmão, você já é pobre, mora na favela, quase não tem o que comer, o teu pai e tua mãe ainda separa. Isso não é horrível? Isso é maldição, irmãos. Deus não gosta disso, Deus não quer isso. Mas para dificultar ainda mais, ainda acontece isso. Satanás vem, já está pobre, está quebrado, vou separar vocês ainda, né, para piorar a vida de vocês. Né? E o testemunho dos dois foi o mesmo. Chega uma hora que os pais se separam. Entende? E o que é isso? O que está escrito no verso 2? Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Então, desobedecer a Deus é abrir portas para que o espírito do ar, que é Satanás, atue na nossa vida. Ninguém separa de uma hora para outra. Estamos apaixonados na igreja, de repente separou. Isso não acontece. Primeiro você abandona Deus, não cumpre princípios, não tem mais prazer na casa do Senhor, vem por obrigação, ou sei lá pelo quê, e aí daqui a pouco, quando vai ver, está separado. Porque hoje em dia até crente separa, ou não é verdade? Ó, que Deus nos livre, diga amém. Deus nos guarde, porque ninguém está livre disso. Amém? Por isso é importante obedecer ao Senhor, diga amém. Obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, não é só frequentar uma igreja. É conhecer a palavra, é praticar a palavra. 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Amém? Então, como é que nós vivíamos? Dessa maneira. Todos nós, irmãos, longe, não vivíamos, estávamos morrendo, caminhando para a morte. A primeira morte, morte espiritual, que é separação de Deus. Onde ninguém mais ouve a Deus, onde ninguém mais fala com Deus, onde ninguém mais segue a Deus, ou seja, já não é Deus que conduz a nossa vida, é nós mesmos. E viver assim é morte. Pode até parecer que está indo bem, mas quem se afasta de Deus se aproxima da morte. Sabia disso? Pode dizer misericórdia. Romanos 5, verso 8, também diz que Deus prova que nos ama. Romanos 5,8 está escrito: mas Deus demonstra o seu amor para nós, por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém? Então, nós vivíamos mortos, porque andávamos seguindo o príncipe deste mundo. O que eu quero fazer hoje? Sair para uma balada. Ia para a balada. Hoje eu quero tomar gelada, tomava gelada. Hoje eu quero me prostituir, me prostituía. Por quê? Eu segui os meus desejos e os meus pensamentos. O que eu estou dizendo somos nós, amém? Todos nós. Era assim que nós andávamos, né? Então, como que uma pessoa assim vai alcançar êxito na sua vida? Como é que Deus vai guardar e proteger um casal que vive desse jeito? Como é que Deus vai abençoar e proteger uma família que pratica essas práticas, que não quer saber de Deus, que não tem tempo para Deus, que não honra a Deus, que não dedica a sua vida a Deus, que não se importa com Deus? Deus até ama a pessoa, está provado. Amém? Ele entregou o seu filho para perdoar os nossos pecados. Deus nos trouxe para perto dele. Mas a grande verdade é que a maioria de nós abandonamos o Senhor. Nos afastamos de Deus. Não, Deus, não dá hoje. Senhor, não estou podendo. Deus, agora eu vou estudar. Senhor, agora eu arrumei namorado. Deus, agora não estou podendo. Nós nos afastamos do único que nos garante vitória.
Quando Israel perdeu a batalha, não era comum. Josué sabia disso. Josué obedecia a Deus, Josué honrava a Deus, Josué fazia conforme Deus mandava. Deus estabeleceu para ele desde quando chamou. Olha, Josué, meu servo, vem cá, você vai ser meu servo, vai aonde eu falar, vai falar o que eu te disser, você vai cumprir os mandamentos conforme o meu servo Moisés te ordenou. Deus sabia que Josué era obediente. Deus sabia que Josué não ia decepcioná-lo. Amém? Só que Josué, quando viu o seu povo derrotado, Josué não entendeu. Tamanha intimidade de Josué com Deus. Josué sabia, irmãos, que quem anda com Deus de verdade não perde batalhas. Amém? Quem anda com Deus de verdade não vive derrotas. Isso é muito claro. A Bíblia garante isso. Deus diz isso quando ele declara em Deuteronômio 28. Se vocês andarem, se vocês obedecerem, vocês vão prosperar, tudo que vocês fizerem vai dar certo, eu vou abrir portas, eu vou abençoar, vou colocá-los como cabeça e não como cauda, vou colocá-los por cima e não por baixo. São promessas de Deus para nós, irmãos. Amém, igreja? É isso que Deus tem para você. Deus não tira ninguém da lama para deixar lá embaixo jogado no chão. A Bíblia diz que ele levanta do monturo o necessitado e coloca onde? Entre os príncipes do seu povo. Amém? É isso que Deus tem para a sua vida. Você recebe? Amém. O que acontece muitas vezes conosco, povo de Deus, que não alcançamos vitórias. O que acontece conosco? Vamos ver o que Deus fala através do texto. Josué, capítulo 5, verso 6. Olha o que está escrito. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Amém? O que está acontecendo aqui com o povo? Deus disse, olha, não vão entrar na terra. Ou seja, não vão ter vitória. Não vão alcançar o que eu tenho para vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão me desobedecendo. Você consegue entender a importância de obedecer a Deus? Como é importante, irmãos, você levar a sério a palavra de Deus. Olha, você nunca será perfeito. Eu não sou perfeito. Não é, a Bíblia não fala sobre isso. Amém? Mas a Bíblia diz, irmãos, que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Quando você obedece a Deus, Deus está com você. Quando você desobedece a Deus, Deus não está mais com você. Você sabia que é assim? É assim. Vamos ver no final sobre a vida de Sansão, né? Que Sansão era o cara, desobedeceu a Deus. Deus fez ele um nazireu consagrado ao Senhor. Disse, Sansão, você não vai se relacionar com mulheres tal. Você é ungido meu, foi eu que te criei. Sansão insistiu, irmãos, insistiu em desobedecer ao Senhor. Às vezes a gente não faz isso, sabe que Deus está mandando, vai para ali, vai por aqui, faz assim. E como que a gente está fazendo? Tudo contrário do que Deus está falando. Eu não estou sentindo. Eu não estou com vontade. Eu acho que não é isso. Meu Deus, quem é que vai perder no final das contas? É a própria pessoa. A Bíblia diz que Sansão foi lutar lá contra os filisteus e ele nem sabia que Deus não estava mais na vida dele. Porque quando Deus estava com ele, ele só vencia. Amém? Porque com Deus ninguém perde. E aí quando ele foi lutar, pegaram ele, prenderam ele não tinha mais força. Foi horrível a morte dele, né? Porque brincou com o Senhor, desobedeceu ao Senhor. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros tinham saído do Egito. Até que tinham saído do Egito, meu Deus, todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido. Então eles não tomaram posse da terra da promessa porque desobedeceram. Agora aqui,
quando eles foram lutar com outro exército, perderam a batalha. Josué pergunta para Deus: o que aconteceu, Senhor? Eu não entendi, por que nós perdemos? Deus fala para Josué, o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Ou seja, tinha pecado. E aonde tem pecado, não tem prosperidade. Está dando para entender? Aonde tem coisa errada, Deus não está ali. Se aparecer uma proposta para você de emprego, 5 mil por mês, meu Deus, o que é isso? Jesus me abençoou. Mas olha, 2.500, você vai assinar aqui que você recebeu e vai para outro lugar, você vai ficar só com a metade. Sem problema. Eu estou perdido mesmo, né? Estou duro, estou liso. Irmãos, aonde tem coisa enrolada, não tem Deus. Amém? Aonde tem mutreta, Deus não está. Glória a Deus. Então, não vale a pena você negociar. Amém? Continuando. Verso 12. Por isso os israelitas não conseguem resistir os inimigos. Josué não sabia. Por que nós perdemos a batalha? Deus falou para ele, porque tem pecado aí. Se tiver pecado, não tem vitória. Continuando. Por isso, os israelitas não conseguiam resistir o inimigo. Fogem deles porque se tornaram merecedores da destruição. Não estarei mais com vocês, preste atenção, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo e diga-lhes, santifique-se, porque amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto não as retirarem. Amém? A desobediência impediu o povo de tomar posse da promessa. E era o povo de Deus. Você entende isso? Porque muitas pessoas pensam assim: eu estou indo para a igreja e não estou tendo vitória. Não vou mais não. Já viu aquelas pessoas assim? Está tudo dando errado. Mas não é ir à igreja, é obedecer ao Senhor. Amém? É praticar a palavra do Senhor. O que abre portas na nossa vida é a obediência à palavra de Deus. Assim como, por outro lado, a desobediência fecha portas, irmão. Tem gente que não consegue compreender por que não está prosperando. Lembrando que existe um processo, amém? Onde você tem que passar pelo processo. Não é assim, eu obedeci ontem, bum, a bênção chegou. Não é assim, amém? Tem o tempo de Deus. Mas o povo de Deus perdeu a batalha. E como assim? O povo de Deus perde? Perde se tiver pecado. Perde se não houver obediência. Perde se não houver dedicação. Perde se não houver sinceridade. E Deus conhece o nosso coração, sim ou não? Deus sabe quem está obedecendo, Deus sabe quem está se dedicando. Deus tinha prometido para Josué Jericó. Deus tinha falado, pode ir, que já entreguei nas suas mãos. A vitória é certa. Era que nem eu falei antes do jogo da Croácia. Falei, o Brasil vai detonar a Croácia. Sério, esses caras não sabem nem jogar bola. Quem achava isso também? Me ajude aí, só eu? Obrigado, meu filho. Não era falta de humildade, é que na prática, ou na teoria, na prática, o Brasil é na teoria, né? O Brasil é muito superior à Croácia, sim ou não? Muito superior. Na verdade, com toda humildade, o Brasil é superior a muitas seleções que estão lá naquela Copa. Marrocos, meu irmão, minha rua chegou na semifinal. Olha que bênção, né? Eu vou torcer para quem? Eu moro na rua Marrocos, para Marrocos, né? Então, era muito superior. Era como Israel. Israel sempre foi superior às outras nações. Agora pergunte, por quê? Pergunte. Porque Deus era com eles. Não é simples? Deus era com eles. Por que a seleção não ganhou? Não sei. Vamos chegar lá, vamos devagar. Amém? Ó, já ouvi já a voz do treinador, não é isso. Continuando. Então, a desobediência, irmãos, impediu o povo de tomar posse da promessa. E era o povo de Deus. Mas Deus tinha prometido para Josué que iria entregar Jericó
na mão dos israelitas, amém? Olha onde está escrito isso. Capítulo 2, capítulo 6 de Josué, versículo 2. Diz assim: então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Amém? Então Deus, Deus mentiu? Estou perguntando, igreja, Deus mentiu? Não. Saiba que entregarei nas suas mãos Jericó. E por que ele não entregou? Porque o povo não obedeceu. Entendeu? Porque o povo foi lá e fez do jeito deles. Mas lembre-se de uma coisa, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Tem muita gente querendo obter vitória do seu jeito. Não vai conseguir. Nós não conseguimos vitória do nosso jeito. Agora, se você fizer do jeito de Deus, e qual é o jeito de Deus? Diga, do jeito da Bíblia. Do jeito que está escrito, do jeito da palavra, aí você vai ter vitória. Amém? Continuando, o povo desanimou. E o que foi que desanimou o povo? Lá no verso 7, capítulo 7, perdão, verso 5. Vamos ler? Está escrito assim: chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou. Digo, o povo desanimou. O povo desanimou completamente. Sabe por que o povo desanimou? Por causa da derrota. Sim ou não? Quem é que fica animado tendo derrota? Você perde tudo que você vai fazer, você fica feliz? Alegre? Não, porque a derrota desanima. Diga para a pessoa que está do seu lado aí. Diga, a derrota desanima. Diga para ele agora, mas a vitória alegra. Amém? Então a vitória desanima. O povo desanimou, irmãos. O que desanimou o povo? É claro que foi a derrota. E o que trouxe a derrota para o povo? Desobediência, o pecado. Amém? Você está conseguindo associar isso à sua vida? Se você obedecer, você vai ter vitória. Se você desobedecer, muito provável que vai vir uma derrota. Amém? Então é assim a Bíblia e nunca vai mudar. Amém? Vai sair outra Bíblia aí atualizada. Tem versões atualizadas, mas o texto é o mesmo. Amém? Não vai mudar, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá. Amém? Glória a Deus. Ninguém fica feliz com derrota, irmãos. É ou não é? É tão gostoso vencer. É ou não é, Milena? Você ficou feliz com a notícia? É maravilhoso. É muito bom receber notícias boas. É muito bom saber o seu salário vai aumentar. Diga amém. O seu carro já está lá na concessionária. Mas já está mesmo, já foi fabricado. E 0 quilômetro, amém? Você só tem que ir lá, dar entrada, né? Ou comprar à vista. Né? A sua casa já está pronta. Glória a Deus. Se não tiver levantada, está lá na maquete, como é que fala, minha engenheira? Na planta, no projeto, pronto, mas já está lá. Amém? Glória a Deus. Vocês ficam fazendo dar risada, até me perdi aqui. Então ninguém fica feliz com a derrota, né? Só o Tite. Vocês viram a entrevista que ele deu? Se eu estiver errado, vocês me ajudam. Eu peço perdão aqui para ele, diante de vocês. Mas ele falou assim, eu tô feliz. Uma coisa assim, ele falou isso? Não, eu tô feliz, tipo assim, comigo. Eu falei, não entendi, como assim? Eu não sei se foi... Mas ele falou isso mesmo? Acho que eu tô feliz com o meu trabalho. Poxa, cara, se fosse o meu trabalho, eu não estaria feliz, não. Né? Porque derrota não alegra ninguém, irmãos. Né? Eu tô um tempão sem acompanhar futebol. Fui acompanhar a Copa, me frustrei. Minha esposa foi muito esperta, mano. Nesse dia ela passou o dia saiu, pegou a mãe dela, foi almoçar, foi no shopping. Quando ela chegou em casa, eu tava assim, ó. Ela olhou para mim, o que tu tem? Nada não. Triste. E eu já tinha me desapegado do futebol, né? Agora só daqui 4 anos. Falei, meu Deus, que decepção, né? Quem ficou triste aqui? Ninguém, né? Falei, poxa, perder para a Croácia, mano.
Lá no grupo eu coloquei, vai ser 4-1. Dá só um gol para eles ficar felizes. Meu filho, eu já esqueci dessa derrota. Eu só estou pensando em vitória, amém? Sério. E estou me perdendo agora. Deus disse a Josué, retirem. O que ele falou? Tira do meio do arraial aquilo que está fazendo vocês desobedecerem, aquilo que é pecado, aquilo que trouxe a derrota, porque a vitória só vem quando você e eu removemos do nosso arraial aquilo que está trazendo derrota na nossa vida. Todos nós temos algo, pergunte do Espírito Santo. Tem alguma coisa que está travando a sua vida, que não está deixando você fluir, que não está permitindo você avançar. Ou tira, meu irmão, ou não tem vitória. Foi o que Deus falou para Josué. Aonde ele falou isso? E agora? Vamos procurar aqui. Ele disse, santifiquem o povo, não foi? Versículo 15. Aquele que for pego... Perdão. 14. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. Veja o que foi feito aqui no arraial. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. O clã é a família, tá? Uma tribo, a descendência. Uma família de cada vez. A família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. 15. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo. Diga misericórdia. Com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Verso 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. 17. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez e não esconda nada. Verso 20, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Verso 22. Então Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e a puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos, filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhes pertencia ao vale de Jacó. Disse Josué, por que você causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel a apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo, da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome Vale de Jacó, nome que permanece até hoje. Diga misericórdia. Mas o que isso nos mostra? A causa das derrotas para o povo de Israel. Existe uma causa, igreja. Você precisa compreender. Tudo na sua vida, tudo na minha vida tem uma causa. Amém? Nós precisamos cavucar ali a nossa vida, nossa memória, nossa alma e ver o que está errado na nossa vida. A Bíblia diz ao homem, examine-se a si mesmo. Ou seja, dá uma olhada, analisa. Não se coloque como vítima. Coitado de mim, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada. Não.
Deus te formou, Deus te salvou, Deus está te escolhendo, Deus está te chamando. Agora é óbvio, se você não abrir o coração para Deus, Ele não vai invadir a tua vida. Se você não disser, Senhor, eis-me aqui, eu decido te obedecer, por qualquer coisa que aparecer, você vai parar. Por qualquer coisa que surgir, você vai desistir. Analise a sua vida. Tudo tem uma causa. Por que não estou vencendo? Por que estou frio? Por que estou gelado? Por que estou há 10 anos, 20 anos que conheço o Senhor e nada? O que acontece na minha vida? Será que eu estou no processo? Ou o processo já passou, a culpa é minha mesmo? Tem pecado? Estou desobedecendo? Está faltando coragem? Obediência? Fidelidade? O que falta? Por que não estou vencendo? Por que chego diante dos inimigos e sou derrotado? Por que estou vivendo essa vida que levo hoje? Será que é isso que Deus tem para mim? Porque o que Deus tem para nós é grande. Agora nós precisamos nos mover. Amém? Qual é a área que você atua? Você deve ser o melhor lá. Quem é você? Na sua casa, você é o homem de Deus. No meio da sua família, você é a mulher de Deus. Meu pai e minha mãe não é convertido, então você é o jovem que vai levar a presença de Deus para sua casa. O meu marido não converteu, você é a mulher que vai levar a glória de Deus para sua casa. É através da sua vida que esse homem vai se converter. Amém? É através da sua vida, jovem, que os seus pais vão conhecer Jesus. É através da nossa vida. É isso que Deus quer fazer. Você só precisa obedecer. Você só precisa entender. Enquanto não retirarmos da nossa vida aquilo que está nos impedindo de vencer, não tem vitória. Quando Josué foi diante de Deus, tentar entender por que perdeu a batalha, Deus falou. Na hora Deus apontou, tem pecado, tira. E naquela época era muito dura a maneira de tirar. Pega ele, família dele, posses dele, queima tudo. Queima tudo. Porque tudo foi, Deus disse, vai lá, toma a cidade, mata todo mundo e queima tudo. Não traga nada. Quem lembra de Saul? Deus falou, vai lá, derrota todo mundo, mata tudo, não traga nada. Rei Saul, espertinho, eu trouxe algumas coisas. O profeta falou, é melhor obedecer. Porque ele veio com a desculpa, eu trouxe as melhores partes para sacrificar a Deus. Ele falou, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós desobedecemos, nada mais que a gente faz vai cobrir a desobediência. Entendeu? Não, olha, eu não fiz como falou, mas olha o que eu trouxe para você. Não, filho, eu pedi para você fazer isso. Pedi presentes. Entendeu? Deus mandou você ir fazer uma coisa. Não era fazer outra da tua cabeça. Porque quando nós fazemos o que Deus está mandando, nós prosperamos. Nós vencemos. Amém? No capítulo 7, verso 20, olha o que está escrito. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. E aí ele relata, o que fiz foi o seguinte, cobicei isso, cobicei aquilo, e aí eu trouxe. E aí Deus falou para Josué, está aí ó, o problema. Está aí o motivo do meu filho não vencer. Está aí o motivo da minha filha não vencer. Está aí o motivo. Por que a sua vida não vai? Por que não anda? Por que não converte a família? Tudo tem um motivo. E se você orar a Deus, Deus vai te falar. Amém? No capítulo 8, verso 1 diz assim, disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo
sua cidade, sua terra. Preste atenção nas instruções de Deus. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e o seu rei. Desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Deus é tão tremendo que ele manda você fazer algo e te diz como fazer. Você entendeu? E olha que interessante, ele diz, não, agora vocês vão derrotar todo mundo e agora eu autorizo vocês trazerem os despojos. Pô, Deus, por que lá Deus não autorizou em Jericó? Porque Deus não autorizou e ponto. Entendeu? Às vezes a gente está na igreja cheio de questionamento. Por que isso? Por que aquilo? Vai orar, irmão. Vai buscar Deus, irmão. É sério. Eu já tive nessa situação. Deus, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E aí a gente fica com os nossos questionamentos e não resolve nada. É ou não é? E pior, ainda corre o risco de desviar. Então eu vou sair da igreja. Vai orar, falar com Deus. Deus falou, agora vocês vão, você vai derrotar tudo. E agora pode trazer os despojos. Porque é a vontade de Deus. Entende? Às vezes a gente como crente fala assim, nada a ver isso. Já viu isso? Nada a ver. Só estou, né? Se a palavra diz não, é não. Amém? E aí seja obediente. Seja fiel, porque Deus vai te dar a vitória. Glória a Deus. No verso 27 diz assim, já vou concluir. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Preste atenção, agora Israel se apossou, mas era a ordem de Deus. Amém? Quando Deus fala, irmãos, pode fazer, que você vai estar respaldado. Amém? Quando Deus assina embaixo, pode ir, porque a vitória é certa. Agora, se Deus não assinou, não aprovou, vai não. Fica falando com Deus. Pergunta para Deus. Troca ideia com Deus. Até Deus até que Deus diga, sim. Vai para lá, que eu vou te dar a terra. Vai que tu vai prosperar. Amém? Prometo que agora eu termino. Jonas. Capítulo 1, do versículo 7 ao 15. Jonas 1, do 7 ao 15. Quem aqui Deus está falando com você? Quem aqui Deus está te mostrando algumas coisas que precisa mudar na sua vida? Deus quer te dar a vitória. Amém? Deus quer fazer de você mais que vencedor. Só que tem que ajustar algumas coisas na nossa vida. Na minha vida, na sua vida, na nossa casa. Amém? Verso 7 diz assim. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre... Lá com o povo de Israel foi sobre Acã, né? Foi sobre a pessoa certa. Olha como Deus é. Deus mostra onde está o erro. Por que Deus faz isso, pastor? Porque Ele te ama. Sabia? Ele mostra para nós onde nós estamos errando. Para quê? Para a gente se arrepender, para a gente se consertar e aí andar em vitória. Mas tem pessoas que não ouvem. Sabem onde estão errando e não dão ouvidos. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Interrogaram Jonas. Ele respondeu, sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Olha como o povo entendia. Se tem uma desgraça, alguma coisa aconteceu. Se estamos vivendo uma vida horrível, tem um erro em algum lugar aqui. Entendeu? Irmãos, eu faço isso comigo mesmo. Quando eu vejo algo dando muito errado, eu começo a perguntar a Deus, onde eu estou errando?
que eu estou fazendo? Porque eu sei que não é por acaso. Ninguém vive derrota por acaso. Ninguém perde batalhas por acaso. Tem um motivo. O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Até que verso? Eu falei até o 15. Verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntavam: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade que caiu sobre vocês. Você entendeu? Nós temos que ser verdadeiros e reconhecer por minha causa. Porque quando a pessoa reconhece, ela tem uma grande chance de mudar. Agora, uma pessoa que não reconhece, é impossível ela mudar até ela reconhecer. Vai ajudar uma pessoa. Por exemplo, você só ajuda quem quer ajuda. É ou não é? Se a pessoa não quiser ajuda, é impossível ajudar alguém que não quer ser ajudada. É ou não é? Não dá. Então nós precisamos descobrir, reconhecer aonde, Senhor? Aonde, Deus? Porque você não pode jogar fora o sangue de Cristo derramado na cruz pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Verso 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Não tem como. Ou você tira da sua vida o que está trazendo derrota sobre você, ou não tem outro jeito. Você não vai conseguir vencer. Eles tentaram, vamos remar. Tadinho de Jonas, não vamos jogar ele não. Versículo 14. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Versículo 15. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Se coloque de pé. O mar só se aquietou quando o problema saiu de dentro do barco. Amém? Quem está entendendo? A vitória só virá quando nós tirarmos da nossa vida aquilo que está trazendo derrota para nós. Tem alguma coisa na sua vida e na minha vida, e o Senhor, por amor a nós, Ele está nos mostrando essa noite. Amém? Basta você estar atento ao que Deus está sinalizando. Basta você ter coragem para arrancar da tua vida o que está trazendo essa turbulência. Os homens oraram a Deus: Deus, não nos deixa ser culpado de matar um homem. A tempestade veio através dele, nós queremos nos livrar da tempestade. E eu acredito que Deus tomou a boca de Jonas e falou assim: quer que se acalme essa tempestade? Me lança no mar. O problema sou eu. Você conhece a história, aquele homem não morreu, ficou só lá dentro do peixe por uns dias e depois teve que voltar e cumprir o chamado de Deus para a vida dele. Porque todas as vezes que nós fugirmos do que Deus tem para nós, nós não teremos vitória. Sabia disso? O que tem de cristão fugindo do que Deus tem para ele, e aí vai trabalhar, compra uma coisa, compra outra, achando que vai viver em paz. Não tem como. Ou cumpre o chamado de Deus, ou não tem vitória. Porque o chamado de Deus é aquilo que Deus criou exclusivamente para você viver. Ninguém vai poder fazer isso. Por que Deus não mandou outra pessoa pregar para Nínive? Porque era o chamado de Jonas. Amém? Feche seus olhos nesse instante.